Boa noite. Hoje vocês estão melhorzinhos, foram até, né? Quarta-feira passada estava assim, né? Hoje vamos melhorar mais ainda. Boa noite. Boa noite a todos aqui, todos que estão nos assistindo. Boa noite a todos aqueles que estão aqui, que nós não podemos enxergar com os olhos do corpo. Os nossos amigos espirituais, nossos irmãos, que muitos vêm a esta casa, os nossos irmãos que já desencarnaram, para assistir a palestra, para acompanhar. E muitas vezes vêm para ver parentes, amigos, filhos, filhas, mães, pais. Às vezes tem autorização para vir e acaba vindo. Aí a pessoa sai daqui emocionada, nem sabe por que saiu emocionada, né? Que Deus abençoe todos nós. Os recadinhos. Antes dos recadinhos, né? Quem veio pela primeira vez aqui? Quem está vindo pela primeira vez? Ah, tem um irmão lá. Maravilha. Como que é seu nome? Alessandro. Seja bem-vindo, Alessandro. Que Deus te abençoe e venha sempre conosco aqui, nessa casa bendita. E a todos, é claro, né? Os nossos irmãos que já costumam vir, sejam todos muito bem-vindos. Tá bom? Para o Alessandro que está chegando hoje, assim, as fileiras, os primeiros assentos, são para os médiuns, né? Que ocupam os lugares sem deixar espaços vazios, para que o passe transcorra de uma forma bem organizada. Essas duas primeiras fileiras são para as pessoas que estão em tratamento, né? Tanto em equilíbrio emocional, saúde, enfim, são essas duas primeiras fileiras. Tá bom, Alessandro? Só para você se posicionar e todos estarem na mesma sintonia conosco aqui. Ó, Bazar Beneficente de Natal, tá chegando, dia 6 e dia 7, aí na frente da livraria. Não é na rua não, é aqui dentro, mas aí na frente da livraria, tá, gente? É um Bazar Beneficente, enfim. Deixa eu ver, sábado, dia 6, das 12 às 16 horas, e o domingo das 8 às 11 horas. Esquenta não, isso é normal. Tá bom? Venham. As pessoas têm... Os outros? Essa é a minha voz verdadeira. Eu prefiro, mas tudo bem, vai lá. Sim. Vamos lá? Tem pessoas que gostam de apreciar, de adquirir aqueles trabalhos feitos manualmente. É artesanato. É maravilhoso, é lindo. Eu fico olhando assim e falei, como consegue? Se eu pegar uma agulha, eu vou me espetar umas 500 vezes antes de acertar. Aí minha esposa pega, é assim. Fala, que coisa, né? Parece ser fácil. Aí fica um negócio lindo. Venham, prestigiem, né? Tudo é em prol da casa de paz e amor, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso Bazar Beneficente. Bueno, vamos à palestra. Hoje é Edina Costa, que vai fazer a palestra para nós e vai falar sobre No Mundo Maior, de Chico Xavier. É da coleção. Ela vai falar para vocês aqui. É um livro que vale a pena. E hoje nós vamos sortear o livro do mês, né? Como nós temos até esse presente momento uma pessoa que veio pela primeira vez, nós vamos presenteá-lo com esse livro. Se tiver outro, a gente sorteia. Se tiver só você, você leva. Tá bom? Aí você vai ficar com esse livro, tá, para você ler realmente. E se tiver dúvidas, pode vir aqui perguntar. Eu não sei, mas todos aqui sabem. Ó. Eles vão saber responder para você assim numa boa. Tá bom? Fiquem à vontade, pessoal. Então hoje é Edina Costa, No Mundo Maior, de Chico Xavier. A prece inicial, a Alexandra. A mensagem e o evangelho, a Renata. As vibrações ficará a cargo da Ana Paula. E a prece final, a Alessandra. Que Deus nos abençoe.
Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, pedimos que nos mantenham conectados com o coração em paz, para que possamos apreciar da melhor forma a palestra desta noite. Que Jesus esteja conosco e que nós saiamos daqui muito melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo. Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade, e por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Sempre ores. Sempre que orares, lembra-te dos teus desafetos, aqueles que deves diuturnamente incluir em seus pensamentos, daqueles que, sem que saibas o motivo, não se afinam contigo, daqueles que te inspiram menor simpatia, no entanto, estão sempre cruzando os seus passos, daqueles com os quais muitas vezes nunca dialogastes, mas vivem comentando a teu respeito, daqueles que te invejam por suporem ser o que não és, daqueles que indiretamente feriste e não te oferecem chance de reconciliação, daqueles que torcem inexplicavelmente pelo teu fracasso, daqueles, enfim, que induzindo-te ao desmenti-los, te motivam a ser melhor do que és. Isso aqui tá bom. Boa noite. Todo mundo bem? Graças a Deus, né? E boa noite também aos que nos acompanham pelas mídias digitais. Desejamos que também estejam todos bem. Como já foi dito, hoje nós vamos falar sobre o livro No Mundo Maior, de autoria de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muitas pessoas dizem que livros de estudos, principalmente o do André Luiz, é muito difícil de ler, de Joana de Ângeles, mas discordo. Nós vamos lendo, não entendendo, marcamos aquela página. Voltamos ali para agora estudar. A gente lê, não entendeu o capítulo, marca, volta e estuda. Porque é muito interessante. Esses livros trazem para nós um aprendizado muito grande. Principalmente esse aqui no Mundo Maior, que vai nos falar da relação dos espíritos, benfeitores espirituais, com os desencarnados e com os encarnados também. Nós vamos aqui neste livro observar esse maquinário maravilhoso, né? Que é a nossa parte cerebral, a sinapse e a nossa mente espiritual. Nós vamos começar a entender e a nos conhecer. E a partir daí, nós vamos ter um comportamento melhor. Nós vamos poder fazer escolhas melhores através do autoconhecimento. Então, nesta obra, André Luiz focaliza aspectos da vida no mundo espiritual e da comunicação entre os seres encarnados e desencarnados, especialmente durante o nosso repouso físico. Aí nós pensamos assim, dormir é uma coisa assim corriqueira, eu vou lá, deito e durmo, é ou não é? Não. Exige uma técnica.
Nós precisamos fazer uma oração, exercício de respiração, pedir a Deus que nos leve ao mundo espiritual, onde nós podemos nos encontrar com os nossos mentores, com os guias espirituais, para que a gente possa ter melhor entendimento de muitos desafios que a gente está passando. E a gente recebe, mas recebe mesmo, um apoio muito grande, e quando a gente acorda no dia seguinte, parece que acorda um pouco melhor. Então, a oração é fundamental quando nós vamos dormir. Porque quando nós deitamos o nosso corpo, e ele fica ali no descanso, nosso espírito voa. Qual é a sua sintonia durante o seu dia? O que aconteceu, o que você fez para melhor ou para pior? Então, dependendo do que a gente vive, do que a gente pensa e como a gente age, é a sintonia que nós vamos ter. Então, precisamos ter muito cuidado, né? Não ficar vendo aqueles filmes que vai agitar a nossa mente, né? Ficar uma meia hora, mais ou menos, sem ficar vendo celular, televisão, para a gente entrar numa sintonia melhor. Aí você fala, ai, mas que coisa, né? Não. Se você fizer isso e for se esforçando, vai chegar uma hora que vai se tornar um hábito tão bom, tão gostoso, o sono é tão mais reparador e a gente acorda bem mais disposto. Então, o autor espiritual fornece esclarecimentos sobre as causas do desequilíbrio da vida mental e apresenta os correspondentes tratamentos, sobre forma romanceada. Analisa temas como aborto, epilepsia, esquizofrenia, mongolismo e também suicídio, destacando o socorro imediato prestado aos necessitados pelos trabalhadores invisíveis que evitam o quanto possível a loucura e o suicídio e os extremos desastres morais. Então, esse livro, todos os livros de André Luiz, menos aqueles mais técnicos, né, que fala sobre a mediunidade, ele vai dizer aqui para nós, ele vai nos passar a mensagem do comportamento mental. E de como os benfeitores espirituais não nos larga, não nos deixa sozinho durante as provações, durante as nossas expiações, os nossos desafios. Eles estão sempre ali. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não peça. Tem sempre um parente, um amigo que torce por nós, que ora por nós. E nós vamos melhorando, né? Os distúrbios psíquicos são analisados no plano espiritual com a balizada opinião dos instrutores do mundo maior. Também são enfocados os encontros e desencontros da medicina terrena ante as lições da doutrina dos espíritos. Hoje em dia, nós já sabemos que está bem mais fácil, né, a medicina comum da Terra se ligar à medicina espiritual. Nós estamos tendo vários estudos de lugares, de órgãos bem renomados, que vêm dizer que nós não podemos tratar somente o corpo físico, a parte mental, mas também a espiritual. Muitos médicos estão receitando, além do tratamento físico, um tratamento espiritual, um tratamento de passe, para que o espírito e o corpo possam estar em harmonia, tratando essas duas partes bastante complexas, né? Mas que se a gente dá um jeitinho aí, tratando os dois, nós vamos melhorando. Vamos então comentar o capítulo 12, que eu achei bem interessante para o dia de hoje, né? Que se intitula Estranha Enfermidade, cujo fundamento básico deste capítulo é o remorso, a fixação prolongada no sentimento de culpa. E aí nós vamos também entender o que é o remorso, o que é a culpa, né? E o que é essa fixação que traz doenças. Elucida também a instalação da esquizofrenia, originária de sutis perturbação
do campo perispiritual, das quais resultam um conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas no corpo físico. Então, quando André Luiz vai apresentar um homem com esquizofrenia, André Luiz começa a detectar outra doença, simbolizando um cansaço mental pela fixação. E Calderaro, como é o instrutor espiritual, explica para ele, o seu diagnóstico está certo, porque há vários tipos de esquizofrenia. Então, André Luiz e o instrutor Calderaro adentram a residência de Fabrício, portador de transtornos psicóticos, que se deixava abater. O irmão estava ali, com uma entidade de socorro, deixada pelo plano espiritual, cuidando dele. Mas ele estava bem alheio a tudo. Uma hora a mente dele estava com um pai, com 3 irmãos, o pai moribundo, pedia para ele cuidar dos 3 irmãos. E ele, dizendo que sim, que iria cuidar. Já no outro quadro mental, ele muda rapidamente, parece que ele vê os irmãos e o pai ali acusando-o pertinazmente. Aí o André Luiz fala, mas não tem nenhum espírito aqui. E aí Calderaro diz para ele que é uma fixação mental dele, uma monoideia, a culpa que se instalou. Então ele é uma auto-obsessão. O homem estava alheio a tudo à sua volta. A imaginação superexcitada detinha-se a ouvir o passado. O doente ouvia vozes internas, ansioso e amargurado. Desejava desfazer-se do passado. Ansiava de fugir de si mesmo. Tudo em vão. Quem é que foge de si mesmo? Ninguém. Né? Sempre as mesmas recordações, atrozes, açoitando-lhe a consciência. Ninguém foge da consciência. Verificava-lhe os estragos orgânicos resultantes de uso abusivos de analgésicos. Então, se tem alguma dorzinha, você vai ficar usando analgésico, cuidado, que isso pode realmente fazer um mal para o nosso organismo. Só quando é receitado pelo médico e quando o seu corpo realmente necessitar. Aquele homem estava duelando consigo mesmo há muito tempo e há muitos anos, pensava assim André Luiz. Calderaro explica que ele teve a infelicidade de apropriar-se indebitamente de grande herança, depois de prometer ao pai, à beira da morte, velar pelos irmãos menores. Mas não foi isso que aconteceu. Ao receber a herança, desamparou os irmãos e expulsou-os do lar, valendo-se de profissionais sem escrúpulos, alterando papéis de ordens legais. Não é estranho para nós isso, né? Por mais convincentes as reclamações dos irmãos, por mais comovedores os apelos à amizade fraterna, manteve-se ele na surdez dos apelos, jogando-os a penúria e a dificuldade de toda sorte. Mas o tempo passou, né? Enquanto não, ele usufruiu mais que ele pôde de toda a herança do pai. Usou e abusou. Enquanto era jovem, teve de tudo, viveu na opulência. Mas como tudo passa, o tempo também passou. E aí 2 dos irmãos desencarnaram num sanatório. E o outro desencarnou também em míseras condições, por trabalhos forçados, relegado ao abandono antes dos 30 anos. Infelizmente. Tudo isso, o nosso desditoso amigo conseguiu fazer, escapando da justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar da consciência os resquícios do mal praticado. Gente, um dia a conta chega. E como chega? E muitas vezes, a maioria delas, com juros, correções monetárias. E se fosse hoje, né, estaríamos perdidos, que o juro a quantas andas. O
remorso é o prelúdio do castigo. Ninguém foge da própria consciência. Alguém aqui algum dia já sentiu algum remorso muito grande? Só pensa, não precisa responder, nem levantar a mão. É a coisa mais dolorida que tem. Mas não podemos ficar no remorso. Vamos ver aqui na frente. Com a mente atormentada, não achava refúgio nenhum consolo. O passado exigia reparação. O presente advertia-lhe inadiáveis correção da falta cometida. Nesse estado mental, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. Então, daquela maneira, depois da consciência estar ali, o remorso batendo, já a saúde em decadência, ele lembra dos irmãos. Mandou procurar os irmãos, contratou os melhores detetives, e com urgência. Porém, as informações que lhe trouxeram não lhe deixava margem ao devido pagamento. Havia os 3 desencarnados, como nós já falamos. Desde então, verificando a impossibilidade de reparação, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser. Desceu espiritualmente até onde não dava mais. Sentindo-se incriminado no tribunal da consciência, adquiriu fobias lamentáveis, rumando para a esquizofrenia. A mente falida, experimentando insistentes remorsos, intoxicou esses centros vitais com incessante emissões de energias corruptoras. Então, quando a gente fica nessa monoideia, nesse remorso, e não faz nada para mudar, nós vamos deteriorando as nossas células, os nossos centros vitais, os nossos órgãos. Então é preciso buscar ajuda quando nós estamos nesse patamar. Quando nós estamos sofrendo demais por algo que nós cometemos e hoje nos traz muita dificuldade, muito atrito interno. Precisamos buscar um socorro de um profissional na casa espírita. Não podemos ficar ali, fixado nessa monoideia. Porque o remorso é exatamente o quadro mental da criatura aprisionada em suas próprias criações. Calderaro, diz André Luiz, que aquele homem está à beira da loucura e que o desencarne dele está bem próximo. André Luiz questiona, fala, poxa, que eu saiba, todas as casas, todas as pessoas, os irmãos que nós visitamos, nós estamos ali para curá-lo. É por isso que nós vamos ajudá-los. Se ele não pode ser curado, por que é que nós estamos aqui? O que viemos fazer aqui? Calderaro explica que a família não merecia passar pelo constrangimento de vê-lo enlouquecer. Ele era casado com uma mulher abnegada, uma mulher de ilibado caráter, criou 3 filhos, formou-os e eram homens de bem. E ela tinha esse bônus horas, né, que a gente fala, para poder resgatar um pouco a debilidade do marido. Então eles estavam ali para socorrer aquele doente, não porque ele tinha méritos, mas porque a família tinha méritos. Tanto a esposa quanto os filhos. E aí nós vamos refletindo nesse amor imenso de Deus para conosco. Mesmo que nós, que muitas pessoas falam, eu não mereço ser atendida por Deus, eu não mereço que Deus me ajude. Mas alguém das suas relações merece. E o socorro sempre chega. A ajuda espiritual nunca falha. E está sempre nos ajudando. E aí nós lembramos também do capítulo 8, que tem um jovem que tinha muita dificuldade de dormir. Ele dizia que tinha pesadelos. Né? E André Luiz ali, e o outro mentor espiritual, sabia que era uma obsessão durante o sono.
Enquanto ele não acreditava, os passes não faziam efeito. Enquanto ele duvidava, estava ali só para fazer a vontade desse ou daquele parente, enquanto ele não mudava o seu jeito de pensar, nada acontecia. Os pesadelos continuavam. Até que ele começa a compreender a necessidade de mudar. E quando ele começa a mudar, quando ele começa a acreditar que ele vai ter uma ajuda, os passes começam a fazer efeito. Porque ele se abre para receber esse auxílio espiritual. Ele se abre para receber esse manto de luz que através do passe acontece. Então o expurgo dele já começou ali. Porque todo o desequilíbrio promanam do afastamento das leis divinas. O remorso é o oposto da culpa. Primeiro vem a culpa, que reconhece o erro. O arrependimento é querer corrigir. E, antes de tudo, coragem para dar nova direção à vida. Se temos um sentimento de culpa em decorrência de um mal praticado, e arrepender-se, o bom senso recomenda que se busque a solução do problema, na prática inadiável de uma atitude enobrecida. Reconheci, vou melhorar. Reconheci um erro, eu vou me retratar. Porque o cultivo da humildade, no pedido de perdão, é uma reparação. E não adianta escapismo. Eu fiz isso porque ela fez aquilo, ele fez isso, tal pessoa me fez tal coisa. Isso não é a solução. E aí ele diz no livro, durante todo o conteúdo que o livro traz, que não importa quem fez o erro. O importante é quem dá o primeiro passo para a reconciliação. Isso é grandeza de espírito. Enquanto que o outro fica lá esperando, é o ego que está exaltado. Então, se nós temos aqui alguém com o qual nós estamos indispostos, gente, vamos pensar nisso. Vamos pensar na reparação. Mesmo que você não tenha feito nada de mal, que tenha recebido mal, chega para a pessoa e fala, eu devo ter feito alguma coisa, me desculpa, podemos conversar? E quando você faz isso, é uma libertação, é uma paz de espírito, é uma sensação de bem-estar que não dá para explicar para vocês. Né? E não devemos deixar de fazer isso. E Jesus, o sábio cuidador de nossas almas, deixou claro o valor do arrependimento ao esclarecer, em Lucas capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador arrependido que 99 justos que não precisam de arrependimentos. Então, todos nós somos pecadores. E se nós realmente nos arrependermos e tentar voltar para o caminho do bem, a alegria no céu é imensa. O arrependimento é, porém, o caminho para a regeneração. E não é um passaporte direto para o reino dos céus. Não pensa que eu me arrependo hoje e tento me reconciliar, que já nessa encarnação eu desencarno e vou para o reino dos céus. Precisamos da reparação. Mas, em primeiro lugar, a vontade de melhorar. E isso conta muito para Deus e para os grandes espíritos, para o nosso Mestre Jesus. Então, vamos pensar nisso. Vamos nos reconciliar com os nossos adversários. E o pior deles, irmãos, está dentro de nós. Vamos pensar nisso. Leiam o livro que vocês vão entender bastante do que eu estou falando para vocês, que o capítulo é bastante extenso. Que Jesus nos abençoe, paz e bem em todos os corações. Vamos fechando nossos olhos por uns minutos apenas. Durante a vibração, pessoal, relaxem totalmente, fechem os olhos, relaxem. Pense no lugar muito bom, no lugar agradável, num momento feliz. Deixem e possibilitem que os espíritos amigos que estão nos
assessorando nesse momento, os espíritos que estão cuidando da gente, desde que eles atuem, relaxem, simplesmente acompanhem a Ana Paula tranquilamente nas vibrações. E assim, já relaxados, com os olhos fechados, pensamento em Jesus, sentados confortavelmente, vamos assim sentindo essa luz intensa que vem do mais alto, a nos envolver de paz e muito amor. Os nossos médiuns já preparados vão se postando à frente e vamos iniciando nesse instante o momento do passe, a terapêutica desse passe que vai nos trazendo tudo aquilo que viemos buscar nesta noite. Essa luz intensa vai envolvendo todo o nosso corpo físico, vai reabastecendo as nossas células, nosso sistema nervoso central. E assim os nossos centros de força vão se harmonizando. E essa luz vai envolvendo o nosso centro de força coronário, responsável por essa ligação que temos com o mais alto. E assim, a partir do nosso centro de força coronário, essa luz vai descendo, iluminando o nosso centro de força frontal, responsável pelos nossos pensamentos, descendo um pouco mais até o laríngeo, esse centro de força que é responsável pela nossa fala, descendo um pouco mais até o nosso cardíaco, que vai sendo iluminado com uma luz rosa. Esse centro de força que é responsável pelas nossas emoções, nossos sentimentos. E vamos assim nos sentindo cada vez mais tranquilos, serenos e fortalecidos. Essa luz continua a descer, chegando ao nosso centro de força gástrico, iluminando também o esplênico, descendo até o nosso centro de força genésico e continua assim iluminando o nosso corpo físico. Essa luz intensa vai descendo pelas nossas pernas até a sola dos nossos pés, subindo pelas nossas pernas, chegando ao nosso centro de força básico. E assim toda a nossa coluna vai se iluminando, vértebra a vértebra, até chegar novamente ao topo de nossa cabeça. E esse centro de força coronário vai se fechando nesse círculo de paz, harmonia e amor. Nesse instante, vamos direcionando os nossos pensamentos até os nossos lares, abrindo as portas, as janelas, deixando essa luz intensa que nos envolver todo o nosso lar e todos os nossos familiares, trazendo energias salutares, energias de proteção, de paz, de amor e muita harmonia. E assim, nesse instante que recebemos tanto do mais alto, vamos vibrar também, doar aquilo que temos de melhor ao nosso planeta Terra. Que o nosso planeta possa ser envolvido numa luz intensa de paz, de amor, de muita energia de tolerância, de amor ao próximo. Vamos vibrando para que o Evangelho do nosso Mestre Jesus seja a norma de conduta em todos os lares. Vibremos também para que todas as religiões se entendam fraternalmente, que a paz impere no nosso planeta.
esse planeta azul que é governado pelo nosso Mestre Jesus. Vamos também vibrando pela nossa pátria, a nossa pátria do Evangelho, coração do mundo, vibrando luzes multicoloridas, trazendo toda a energia de amor e paz a envolver todas as regiões do nosso país, envolvendo em muita luz, em muita paz, em vibrações de amor que vão se espalhando e vão envolvendo também o nosso estado São Paulo, a nossa cidade e todos os bairros da nossa cidade. Que essa luz possa chegar e amparar aqueles mais necessitados, vibrando também pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança. E assim, vamos retornando aqui ao nosso paz e amor, vibrando muita luz a esse nosso pequeno e belo recanto, que tantas oportunidades nos dá, a oportunidade da assistência, do aprendizado, do amparo, do fortalecimento. Vamos vibrando por todos os trabalhadores da nossa casa, pela presidência. Vamos vibrando por todos os dirigentes, por todos aqueles que estão aqui no trabalho voluntário. Muita luz de paz, amor e harmonia. Vamos também vibrando por todos aqueles que vêm aqui, os assistidos, que vêm em busca do amparo. Vamos vibrando também pelas caixinhas, com os nomes ali de fora, as urnas de desencarnados e encarnados, que nesse instante são envolvidas na luz do amor, da paz e da proteção. E assim, vamos também agora nos ligando aos médicos, biólogos, químicos e físicos da nossa espiritualidade maior, pedindo a eles que tragam da natureza o lenitivo necessário que será colocado nas nossas águas, nas nossas garrafinhas, se as trouxermos. E se não as trouxermos, vamos pensar nos nossos filtros, nos nossos vasilhames em casa. E ali será colocado aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio, para a nossa evolução e fortalecimento. Ao ingerirmos dessas águas, façamos uma prece, nos liguemos aqui ao Paz e Amor e ao nosso Mestre Memorável Jesus. E assim, Pai de infinita bondade e amor, vamos agradecendo por tudo que recebemos nesta noite. E assim, vamos ao final do nosso trabalho com a prece de encerramento. Pai, de infinito amor, bondade, misericórdia, obrigada por mais um dia de aprendizado, por mais um dia dessa nossa vida, junto a Ti, a espiritualidade. Obrigada pelos desafios que nos coloca, porque dali tiramos o nosso aprendizado, para que possamos, dia após dia, estarmos mais perto de Ti, do Teu Evangelho. Com o Teu Evangelho em nosso lar, em nossas mentes, em nossas palavras, no nosso dia a dia. Obrigada por mais um trabalho. Que assim seja. Só um instante, deixei para o final. Nós, aqueles que observaram, nós temos aquela caixinha, né, com a nossa cestinha básica, aí vamos dizer assim, para nossas assistidas, é a cesta de Natal. Nós ficamos um tempo parado, dezembro, janeiro e fevereiro, então aproveitamos, damos uma melhorada na cesta, para que eles tenham condições aí de dezembro, janeiro e fevereiro, e só retornam em março. Aqueles que puderem, né, retirar
uma sacolinha, fique à vontade. Puder trazer um item da sacola, fique à vontade. Aqueles que puderem vibrar, fique à vontade. Nós vamos agradecer muito a todos que vão ajudar. Nosso muito obrigado. E o nosso irmão que chegou, aí, vamos dar uma salva de palmas para ele. Faça favor, Alessandro. E os médios permaneçam, nós temos reunião de equipe. A chefa hoje vai puxar a orelha. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos.